Eu tenho uma pergunta. A gente sabe que hoje muitos deputados e políticos, no geral, às vezes atuam com projetos ou com alguma lei ou com alguma coisa que é para chamar atenção. Né? Quando você está em baixa, por exemplo, você começa a querer chamar atenção por alguma coisa e às vezes acaba fazendo um barulho em uma coisa que é irrelevante. E recentemente aconteceu que você acionou o Ministério Público contra um humorista. Você, como defensora de liberdade, liberdade de expressão, acha justo usar o poder público, né, você como deputada, para tirar a liberdade de um artista? Eu me sinto lidando com uma cebola, em que a gente vai camada por camada. Primeiro ponto, eu não estou em baixa. Eu entendo o ataque um pouco baixo, desnecessário nesse contexto. Não falei sobre você. Eu falei sobre a gente querer fazer barulho, às vezes, midiático. Só para dizer que eu tenho um trabalho muito atuante e que eu não preciso disso. Em nenhum momento precisei, graças a Deus, muito atuante pelo que eu falei na questão do saneamento, da educação, na área ambiental e por aí vai. O segundo ponto teve um debate no podcast Flow, que ficou muito divulgado, em que eu fiz uma fala muito enfática, defendendo uma visão de liberdade de expressão, que é a seguinte: a sua liberdade de expressão termina onde começa a liberdade do outro. Não existe humorista que esteja autorizado a trazer uma fala racista, homofóbica ou capacitista. O humor, ele não lhe inibe de sofrer as consequências da lei. Outro ponto, eu não questionei esse humorista como deputada federal, foi como Tabata, no meu CPF. Porque, sim, eu me senti extremamente incomodada ao ver o que, na minha visão, é o cometimento de um crime, que é humorista, ir para um canal com falas extremamente nojentas, sexuais, preconceituosas contra uma mulher cadeirante. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver o vídeo, não quero nem divulgar, mas é realmente muito absurdo. Quem vai dizer... você está falando, na época que eu falei desse assunto, eu lembrei. Assim, não é uma coisa leve. Mas realmente foi pesado. Mas vocês não acham que o humor não pode ter limite? Porque querendo ou não, ele é um artista, né? Eu realmente acho que o limite é a lei. E no meu entendimento, ele está infringindo a lei que define o que é capacitismo. Agora, não é a Tabata que vai julgar. Graças a Deus, isso aqui não é uma ditadura. Eu vi um crime de racismo, de homofobia, de capacitismo, eu no meu CPF vou acionar o judiciário. E essa pessoa vai ter o direito de dizer que eu estou errada. Vai ter o direito de dizer porque dá um contexto. Eu realmente acho que um crime foi cometido e, sinceramente, pode fazer a piada que foi, inclusive comigo. Agora, eu não vou passar pano para crime. Agora, o humor não pode ser desculpa para você cometer crime, não. Meu querido Alexandre Borges, você gostaria de falar mais sobre política com a deputada Tabata Amaral? O que você tem dúvidas? Cadê o Ale, gente? Cadê o nosso Alexandre Borges? O Ale, ele foi tomar água. Eu tenho umas. Foi tomar Olha aí. Agora sim. Olha o nosso Zordon. Não lembra o Zordon dos Power Rangers? Ele bem no meio aqui, assim, organizado. Por favor, meu querido Zordon. Olha, eu, na verdade, queria pegar ainda um pouco de carona nessa discussão que estava tendo, porque aquela lei 14.532, que gerou uma discussão enorme, se era censura ao humor, se não era, queria que você elaborasse em relação a essa lei, que gerou tanta polêmica e tanta gente dizendo que aquilo era uma lei de censura, de constranger os humoristas, de constranger a arte. Qual é a sua opinião sobre essa lei específica? Alexandre, eu vou me repetir um pouco no que eu já disse, porque eu realmente acho que o humor, ele não deve ser tratado de forma diferente do que outras questões. A gente pode estar falando de incentivo ao nazismo, você fazer piada com isso, a gente pode estar falando de racismo, de homofobia. De novo, isso é crime. Como teve um humorista que fez uma brincadeira muito sem graça contra um autista, que foi horrorosa a questão. Eu vou falar uma coisa, eu discordo um pouco de vocês nessa coisa da regulação de humor. Eu também. Eu acho que o humor ele não pode ser regulado. Não é sobre regular o humor, é sobre regular o que é liberdade de expressão. Mas também não entra com quem humor. Está falando. Você acha também? que é ok é uma pergunta muito sincera. Num debate humorístico, a pessoa fazer comentários racistas e defender o que foi a escravidão, por exemplo? Eu simplesmente estou dialogando com um humorista. Isso é errado. Humorista é um cara que não pode ser levado a sério de maneira nenhuma. Então, essa é uma pergunta que nos divide. Eu interpreto o humorista como um cara para mim, a lei ela é soberana. Não importa se é humorista, se é político, se é gari, se é professor. Você não pode ser racista. A lei não pode ser autoritária. Só me dá um minutinho, turma. Deixa eu só me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Muito obrigado
obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. A gente volta amanhã às 10 horas da manhã e continua na TV. Eu acho que um ponto importante aí é que a linguagem tem diversos usos, né? Se a gente faz um filme, uma obra de arte que pode ser chocante, pode explorar temas horríveis, o fato de explorar um tema horrível numa dimensão artística não quer dizer que aquilo seja em si uma violência, né? É artístico. Então, eu acho que nesse caso eu concordo com o Paulo, tem uma visão diferente. Cara, eu discordo, assim, eu já tive... Eu não sei qual é a piada específica. Eu acho que tem que... E por isso que eu digo, vai ter um juiz, vai ter um advogado para olhar o contexto específico, mas tem uma pergunta que é, o dano que isso daqui está causando em pessoas cadeirantes, por exemplo, justifica o humor? Na minha opinião, não. Na minha opinião, um crime foi cometido. Mas eu não sou ditador, eu não estou dizendo que a minha opinião é soberana. Alguém vai julgar. Uma coisa que me incomoda nesse tipo de situação é que, às vezes, por exemplo, no caso da população cadeirante, eu tenho até uma prima cadeirante, abraço, existem problemas concretos, voltando ao teu próprio discurso, sobre como o centro pode ocupar mais espaço no debate do que os extremos. Existem problemas concretos. Pô, a situação das calçadas, por exemplo, é um drama para qualquer cadeirante. E a gente, às vezes, acaba perdendo espaço no debate público, pautando a situação de um comediante, por exemplo, no lugar de pautar políticas públicas. É que eu sinto que a gente está debatendo sobre um vídeo que vocês estão imaginando que é uma coisa e eu estou falando de outra coisa. Não, eu acompanhei. Talvez a gente deveria até... Mas assim... Só nesse ponto. Eu não tinha visto o vídeo. O presidente do PSB Inclusão Itamar me mandou o vídeo e falou, Tabata, várias cadeirantes me procuraram, isso é extremamente ofensivo, isso nos fere, isso é contra a lei, a gente gostaria que você nos ajudasse a achar um advogado. Eu falei, não, eu vou assinar essa na física, porque é muito errado. Não é um vídeo fazendo piada de cadeirante. É tratando como se fosse um animal, assim. É muito absurdo. E, de novo, direito ao contraditório. Me pareceu que é errado. E se não for, eu vou sofrer as consequências de ter iniciado um processo que não condiz. Perfeito. Mas Turma, tá. deixa eu só fazer um pedido pela ordem aqui. Nós temos 2 minutos de programa. Vou pedir para vocês serem muito curtos. Rápido. Pela ordem aqui. Alexandre, em seguida o Afá. Na verdade, assim, é porque foi misturado agora 2 discussões. Esse caso específico dessa piada do cadeirante com a ideia geral que você falou de que todo mundo tem que ser tratado igual, mas existe na lei a ideia do ânimo jocante, quer dizer, quando a pessoa, o humorista, por exemplo, ele está fazendo uma piada. Então, eu não estou falando desse caso específico, mas, no geral, há sim um tratamento diferente para o humor e para a arte.